Pessoal, na aula de hoje, vamos lá? Primeiro, recordar o seguinte. Na aula anterior, nós conversamos sobre estrangeirismos e resolvemos alguns exercícios sobre este tema também. Então, a nossa conversa sobre estrangeirismos aconteceu lá na página 46 e vimos que é frequente importar palavras de outras línguas. E em alguns momentos essas palavras são aportuguesadas, em outros não. E a maneira como isso é encarado é bem diferente por cada especialista, por cada pensador. Tem aqueles que acreditam que isso é um problema e aqueles outros que acreditam que isso faz parte da vida de uma língua ativa, em uso, que acaba por incorporar termos de outras línguas, certo? E aí ficou, para que vocês começassem a pensar comigo, a página 47 sobre pronome relativo. E é a partir disso que nós começaremos hoje a nossa reflexão sobre o pronome relativo. O pronome relativo, naturalmente, ele tem a seguinte finalidade: retomar uma palavra anterior. Então, ele busca um elemento que apareceu antes no texto e o substitui para que o texto continue tranquilamente. E isso é extremamente importante na sua redação, na sua escrita, para que não haja repetições desnecessárias, para que o seu texto ganhe qualidade e seja coeso. Então, o conteúdo de gramática de agora é importante lá na sua redação. E ele vai ser usado por nós também para pensarmos uma categoria de orações do período composto, que está aí por aparecer no material de vocês, certo? Está aí logo nas próximas páginas. Então, todo mundo comigo lá na página 47. Então, nós estamos no livro 2, página 47. E é lá que você vai abrir o seu livro agora e acompanhar também comigo na tela. Preciso da ajuda de vocês na hora de resolver as questões, de corrigi-las, certo? Então, observem aí comigo a página 47. Sobre pronomes relativos. Releia um trecho do editorial da seção Leitura 1. Então, lá na leitura 1, provavelmente você já conversou com a Valéria, já leu este editorial, e nós ficamos aqui somente com um trecho deste texto. Segundo a Associação Nacional de Livrarias, o Brasil tem hoje 3.095 livrarias, o que representa uma livraria para cada 64.954 habitantes. A Unesco recomenda que haja uma livraria para cada 10.000 habitantes. Já há alguns anos, a experiência das livrarias nos Estados Unidos gera apreensão no mundo. Num primeiro momento, o crescimento das grandes cadeias de livrarias levou à bancarrota milhares de pequenas livrarias. Posteriormente, em 2011, as próprias megalojas enfrentaram dificuldades. Por exemplo, Waterstones e Barnes Noble. Esta última, com grande presença na internet, teve de fechar uma das suas mais representativas lojas em Nova York. Caso mais dramático foi o do grupo Borders, que, à época, pediu concordata. Veja aqui comigo que dentro do texto nós temos a palavra que, destacada por 2 vezes. E este que é diferente de uma situação para outra, tá? E nós precisaremos observar isso juntos. Então eu vou reler os trechinhos em que este que apareceu. Então, lá no primeiro parágrafo, a Unesco recomenda que haja uma livraria para cada 10.000 habitantes. Aqui você vai observar o seguinte comigo. Este primeiro que, e eu quero que você anote,
junto do texto antes que nós comecemos a resolver a atividade, certo? Você vai anotar aí. Só um momento que essa letra está muito grande. Este primeiro que, conjunção integrante. E o segundo, caso mais dramático foi o do grupo Borders, que à época pediu concordata. Este aqui é pronome relativo. Eu vou mostrar a diferença para você agora. Observe assim comigo. No primeiro que, trata-se de uma conjunção por quê. Ali, essa palavra só conecta uma oração na outra. Não substitui uma palavra anterior, não retoma termo anterior. Olhem lá, a Unesco recomenda que haja uma livraria para cada 10.000 habitantes. Essa oração que começa aqui com que é uma subordinada substantiva, que funciona como objeto direto do verbo recomendar. Agora aqui abaixo já é diferente. Caso mais dramático foi do grupo Borders, que à época pediu concordata. Quem pediu concordata? O grupo Borders. Então este que, ele retoma grupo Borders. Ele busca esse grupo Borders que está ali antes da vírgula e o substitui na oração seguinte. Quando eu perceber que está substituindo uma palavra que já apareceu no texto, ali eu tenho um pronome relativo. Um teste que você pode fazer é substituir por o qual, a qual, os quais e as quais, de acordo com o contexto. Vou substituir aqui por o qual. Caso mais dramático foi o do grupo Borders, o qual, à época, pediu concordata. Viu que deu certo? Sempre que essa substituição funcionar, é porque ali nós temos um pronome relativo. Agora vamos à resolução do exercício. Observe o uso da palavra que nos trechos a seguir. A Unesco recomenda que haja uma livraria para cada 10.000 habitantes. Caso mais drástico foi o do grupo Borders, que à época pediu concordata. Letra A. Quantas orações há em cada trecho? Para que eu identifique a quantidade de orações, eu preciso procurar por verbos. A Unesco recomenda que haja uma livraria para cada 10.000 habitantes. 2 verbos, 2 orações. Caso mais drástico foi o do grupo Borders, que à época pediu concordata. 2 verbos novamente, certo? Então, em cada trecho, há 2 orações. Vamos responder aqui. Em cada trecho, há 2 orações. Vamos à letra B. Sabendo que, no trecho A, há uma oração subordinada substantiva objetiva direta, qual é a função da palavra que e como ela é classificada? Então, primeiro, eu já adiantei parcialmente essa resposta para vocês na explicação que tivemos um pouco antes. Mas olhem a oração. Que haja uma livraria para cada 10.000 habitantes. É desta oração que ele está falando. Por quê? Observe que esta parte que eu marquei agora de verde completa o verbo recomendar. Caso eu te pergunte, a Unesco recomenda o quê? Que haja uma livraria para cada 10.000 habitantes. Como não é iniciado por preposição,
Do que até habitantes é um objeto direto, completa o verbo e não tem preposição, certo? Então, olhem lá. Aí a pergunta, qual é a função da palavra que e como ela é classificada? Neste caso, a palavra que conecta a oração principal, que a Unesco recomenda, à subordinada, sendo classificada como conjunção integrante. Lembrando que as subordinadas substantivas são introduzidas por conjunção integrante. Aqui eu só quero colocar esse que entre aspas, pois assim ficará melhor. Pronto. Aqui na letra B nós estamos revisando elementos estudados nos capítulos anteriores. Posso seguir para a letra C? Pode. Então vamos lá, Hiroshi. Sobre a função da palavra que no trecho B, assinale as alternativas corretas. Então, lá no trecho B, voltarei lá, para que você veja. Caso mais dramático foi o do grupo Borders, que à época pediu concordata. Eu já conversei com vocês sobre o que acontece nesse trechinho. Então, ali a palavra que relaciona duas orações, introduz oração subordinada substantiva completiva nominal, substitui o termo borders. Qual ou quais, podemos ter mais de uma, está ou estão corretas? A partir do que nós já conversamos sobre esse trechinho. Ótimo, Vitor. Substitui o termo borders. E ao substituir o termo borders, tá? Também estabelece a relação entre duas orações. Então, neste caso, a primeira e a última estão corretas. Relaciona as duas orações, faz a conexão entre elas e substitui o termo grupo borders. Compare as frases a seguir. Agora, exercício 2. Caso mais dramático foi o do grupo Borders, que, à época, pediu concordata. Letra B. Caso mais dramático foi o do grupo Borders. O grupo Borders, à época, pediu concordata. Qual das frases é a mais repetitiva? Qual será, senhores? Me ajudem aí. Qual delas é a mais repetitiva? A B, ótimo, né? Por quê? Se nós voltarmos lá, grupo Borders aparece por 2 vezes na B. A única coisa é que na B nós não temos somente uma frase. O exercício ele foi um pouquinho
impreciso no que ele declara, né? Então, ó, aqui eu tenho grupo borders 2 vezes. Na A, eu só tenho uma vez. Então, a B é a repetitiva. Qual das frases é a mais sintética resumida? E qual palavra foi responsável por torná-la mais direta? O Waze já falou lá conosco, ó, no chat. Então, a mais sintética é a A. O que foi possível por meio da palavra que. Então vejam que a palavra que evitou uma repetição desnecessária lá no item A, certo? Observado? Então, o grupo borders não foi escrito 2 vezes, porque o que nos auxiliou nisso. Agora, nós vamos compreender esse funcionamento do que como pronome relativo. Olha aí comigo. Em algumas situações, a palavra que relaciona duas orações, substituindo um termo de uma oração anterior, e por isso recebe o nome de pronome relativo. Então, estabelece a relação entre as orações, substituindo um termo anterior. O pronome relativo exerce dupla função. Inicia uma oração e retoma um termo da oração anterior, o antecedente, substituindo. E neste exemplo que nós vimos, é da seguinte maneira. Caso mais drástico foi o do grupo Borders, que à época pediu concordata. Vejam que o que está iniciando a oração aqui e retomando o grupo Borders. O pronome relativo é responsável por conferir coesão ao texto e possibilita ao interlocutor expressar-se de forma sintética, mais rápida, mais eficiente. Conheça os pronomes relativos no quadro a seguir. Este quadro vocês vão marcar porque ele é importante para nós, certo? Então, pronomes relativos invariáveis, eles não têm flexão, que, quem e onde. Pronomes relativos variáveis, o qual, a qual, os quais, as quais, quanto, quanta, quantos, quantas, cujo, cuja, cujos, cujos, cuja, cujos, cujas. Exemplo, leu tudo quanto queria de ficção científica. Então, estes são os pronomes relativos que eu preciso que você faça uma marquinha aí no seu livro físico ou até mesmo no seu livro eletrônico, para que você lembre sempre de dar uma consultada nessa página, certo? Até aqui, tranquilo? Podemos seguir para cada pronome relativo adiante? Compreendido? Dúvidas? Tudo em ordem, Marcelo? Então tá bem, vou continuar. Agora, nós vamos observar o pronome que, o pronome onde, pronome que. Dependendo da transitividade verbal, o pronome relativo que pode ou não ser precedido de preposição. Exemplos. Itu é a cidade em que nasci. Nasci em algum lugar, então em que nasci. Aparece a preposição em antes de que. Já olha outra estrutura. Não gostei da resenha que li. Se eu leio algo, então não tem preposição junto do que. Observem que os verbos que estão determinando
se colocaremos preposição ou não junto do relativo que estão após ele. Nasci está após o que, li está após o que, certinho? E agora, pronome quem. O pronome relativo quem é sempre precedido de preposição. E ele se refere, senhores, à pessoa. Olhem lá. Gutenberg, por quem tenho muita admiração, desenvolveu a prensa gráfica. Quem? Gutenberg. Então, esse quem aí retoma Gutenberg e veja que é precedido da preposição por. Olhem próximo. A escritora R.J. Palácio, de quem lhe falei, foi destaque entre os booktubers. Quem retoma R.J. Palácio é pessoa e é precedido de preposição, de quem lhe falei. Então, junto ao quem, há sempre uma preposição sendo colocada. Pronome relativo onde só pode ser empregado para indicar lugar concreto, espacial. Além disso, atua sintaticamente como adjunto adverbial de lugar. Para indicar situação, deve-se empregar o termo em que. Veja os exemplos e antes dos exemplos, eu tenho uma conversa aqui contigo. Na oralidade, nós empregamos o pronome relativo onde para praticamente tudo. Então, nós colocamos o pronome relativo onde como se ele pudesse retomar toda e qualquer palavra em toda e qualquer situação. E, na verdade, não. Ele retoma somente palavras que indicam lugar e espaço físico. Em outras situações, eu devo usar em que. E é disso que o seu livro está falando. Então, cuidado, porque provavelmente, tanto na minha fala quanto na sua, o pronome relativo onde aparece para situações em que a gramática não aceita o uso, certo? E aí, para uma prova, para uma avaliação, sua redação, não é uma boa utilizá-lo fora do que indica a gramática. Exemplos. Conheceu a casa onde vai morar. Casa é lugar físico, retomo com a palavra onde. Foi ao congresso, em que estavam autores de ficção científica. Congresso aqui é um evento, não é um lugar. Então, é uma situação. Aí eu uso em que. Ele dá um pouco mais de detalhes aqui para nós sobre esse caso. É importante atentar para o uso do pronome relativo aonde. Onde é diferente de aonde. Empregado somente com verbos que indicam movimento, como chegar, ir, levar, entre outros. Nesse caso, aonde equivale a para aonde. Exemplo. Para onde. Exemplo. Nós conhecemos o restaurante aonde ele costuma ir. Então, aonde indica ideia de movimento e acompanha verbos que tenham essa ideia. Então, verbos como morar, ficar e estar normalmente não são os verbos que aceitam aonde, somente onde. E aqui nós temos um box que eu gostaria que alguém fizesse a leitura para nós. Vocês têm algum candidato aí? Alguém que deseja fazer a leitura para nós? Ou eu vou ter que sortear? Quem faria a leitura? Vocês querem que eu sorteie? Vamos lá. Participantes. Vamos sortear um participante que o nome seja com M? Nós temos vários, ó. Olha. Matheus. Você faz a leitura para nós, Matheus? Matheus? Ah, seu microfone não funciona.
Então indica alguém para mim, para que eu peça para fazer a leitura. O Vitor? Então tá bem, Vitor. Você faz a leitura para nós? Cadê o Vitor? Eu posso ler, então? Pode, por favor. Os pronomes relativos o qual, a qual, os quais, as quais, se referem a uma pessoa ou coisa. É importante usá-los para frases ambíguas. Veja, conhecemos a irmã de Pedro, que também tem de ficção científica. Neste caso, o termo antecedente pode ser irmã ou Pedro. Delimitar a ambiguidade, o pronome relativo pode ser substituído por a qual ou o qual. Veja, conhecemos a irmã de Pedro, a qual analista de ficção científica. Conhecemos a irmã de Pedro, o qual analista de ficção científica. Obrigado, Júlia. E este trecho aqui é muito importante para nós. Por quê? Como o pronome relativo que ele não diferencia gênero nem número, ele pode retomar toda e qualquer palavra. E às vezes isso gera confusão dentro do texto. Uma forma de eliminar esta confusão é substituí-lo por o qual e a qual, ou as suas formas no plural, os quais e as quais. Assim você sabe exatamente qual palavra está sendo retomada. Bacana? Para seguirmos, eu primeiro tenho uma pergunta aqui para vocês. E a pergunta é: adjetivos. Adjetivos têm qual função? Servem para quê? Vocês podem responder aqui no chat ou pelo microfone. Qual que é a função de um adjetivo? Hein, gente? Para que serve um adjetivo? Dar características, Ana Clara, é mais alguém? Caracterizar algo. Obrigado, Maria Eduarda. Mais alguém? Então, observem. Adjetivos caracterizam, qualificam. Normalmente acompanham um substantivo ou um pronome, dando uma qualidade, uma característica para aquele ser. Então, os adjetivos qualificam, caracterizam seres e coisas. Até aí, tranquilo? E aí, observe assim comigo. Existem orações, ou seja, tem verbo lá, que desempenham a função de um adjetivo. São as chamadas orações subordinadas adjetivas. Elas realizam o que no texto? Elas qualificam, elas caracterizam e assim vai embora, certo? Então, observem comigo da seguinte maneira, sintetizando a minha fala. Existem orações que desempenham a mesma função de um adjetivo. E nós vamos observar isso no texto da página 50. Eu queria leitores para este texto. 2, 3 ou pelo menos um. Quem faria a leitura na página 50?
Leia a seguir um texto de quarta capa e responda às questões. O Daniel Yud? Quem mais? Eu vou começar a exigir a participação de vocês. Todo mundo calado numa sexta-feira de manhã. Quase 8 da manhã já. Quem serão os leitores? Maria Eduarda, Ana Luísa. Deixa eu ver se eu tenho mais alguém. O Daniel realmente deseja ler? Então, Maria Eduarda, os 2 primeiros parágrafos e a Ana Luísa o terceiro, certo? Por favor, podem fazer a leitura. Mas que paixão de blogueira por literatura e cinema. Em sua obra de estreia, a jornalista, booktuber, cinefila e blogueira Rafa Bustagno compartilha as emoções despertadas por livros e filmes. A menina cresceu e agora sai em busca de novas plataformas de interação com o seu público. Das redes sociais para as páginas impressas, sem perder o estilo. Inconfundível. Seu fascínio pela leitura e pela telona aparece estampado em cada relato de O Livro da Menina. A empatia com o público young adult e a necessidade de ampliar os canais de diálogo foram alguns dos incentivos para este livro. O Livro da Menina reúne histórias que a autora compartilha no blog A Menina que Comprava Livros e nos eventos que apresenta, e como a literatura e o cinema mobilizam sua vida. Muito obrigado, meninas, pela leitura. Então, vocês estão vendo aí a situação de uma booktuber, né? Inclusive, teve uma situação complicada no Instagram nas últimas semanas de um garoto, ele é bem jovem, que ele tem um perfil no Instagram em que ele comenta os livros que ele lê e assim por diante, incentivado pela família, e ele foi vítima de ataques racistas porque ele é negro e apareceram pessoas pedindo para que ele voltasse para a senzala, que ler livros não é coisa de negro, e foi bem complicado. Inclusive eu passei pelo perfil dele para ver do que se tratava, como é que funciona, né? E ele faz um trabalho bem bacaninha em que ele apresenta os livros, as leituras, comenta, faz uma espécie de resenha de cada livro que ele vai passando ali no decorrer dos dias. Qual é o objetivo da quarta capa de um livro? Então, lembrando que quarta capa, pegarei um livro aqui como exemplo. Aqui está a capa do livro. A quarta capa é quando nós olhamos a parte de trás, certo? Às vezes com algum conteúdo nessa parte aqui que alguns chamam de orelha. Mas a quarta capa é o fundo do livro, caso não se recordem. Então, qual que é a função da quarta capa do livro? Para que vem um texto lá atrás do livro? Ninguém? Essa parte aqui é mais para nossa reflexão. Vejam que não há linhas para registro das respostas. A quarta capa de um livro, ela serve para despertar o interesse do leitor, para que ele deseje comprar e fazer a leitura daquela obra. Letra B. Ao ver a capa e ler o texto da quarta capa, você teve vontade de ler esse livro? Por quê? Converse sobre isso com os colegas e o professor. Então aqui é só uma reflexão mesmo se essa quarta capa foi capaz de despertar o seu interesse pelo livro A Menina que Comprava Livros, certo? Na verdade, o livro é o livro da menina. A menina que comprava livros é o blog. Agora vamos ao exercício número 2. Você acha muito clichê, Vitor Hugo? O que é clichê, hein, Vitor Hugo? Leia a seguir um trecho do texto da quarta capa. O livro da menina reúne histórias que a autora compartilha. Quantas orações há no trecho acima? Vamos contar aí junto comigo? Vamos lá, Vitor Hugo? Para que a gente saiba quantas orações, primeiro olhamos o verbo. O livro da menina reúne histórias que a autora
compartilha. Temos dois verbos. Então, nós temos duas orações. Então, vocês já perceberam que ali há duas orações. Agora vamos adiante. Qual é a função do que nesse trecho e como ele é classificado? Nós acabamos de estudar pronomes relativos, né? E aqui aparece aquele que querido novamente. Que. Este que. Observem. Caso eu queira saber se ele é um pronome relativo, eu vou tentar substituir por o qual, a qual, os quais e as quais. Como ali eu tenho histórias no plural, eu vou colocar as quais. O livro da menina reúne histórias, as quais a autora compartilha. Funcionou. Então, esse que ele está substituindo histórias, porque a autora compartilha histórias. Então, o que está retomando e substituindo histórias. E conectando, relacionando duas orações. Então, a palavra relaciona as orações e substitui um termo anterior. Histórias é classificada como pronome relativo. Feito. A oração que a autora compartilha pode ser substituída por qual dos termos a seguir? Compradas, compartilhadas ou autorais? Por favor, senhores, que a autora compartilha. Eu posso substituir por compradas, compartilhadas ou autorais. Eu diria assim, o livro da menina reúne histórias compradas. O livro da menina reúne histórias compartilhadas. O livro da menina reúne histórias autorais. Aqui é compartilhadas, porque ali eu tenho o verbo compartilhar. Qual é a classe morfológica do termo que substitui a oração? Observem assim. Compartilhadas é um adjetivo. Então, é um adjetivo que é capaz de substituir a oração lida. Eu posso seguir para a letra E na próxima página? Agora veja só. Letra E. De acordo com o contexto em que foi empregada, qual é a função da oração que a autora compartilha? Se essa oração ela pode ser substituída por um adjetivo, significa que ela desempenha a função de um adjetivo. Então, qual que é a função dela? Qual que é a função que um adjetivo desempenha?
Vocês falaram para mim agora há pouco. Um adjetivo faz isso, faz aquilo. Então, essa oração que faz o mesmo que um adjetivo faz, realiza então o quê? Obrigado, Ana Luísa. Então, a função é caracterizar, qualificar, o termo anterior, realizando assim a função de um adjetivo. Registrem a resposta aí da letra E, por favor. Registrada a resposta? Então, a partir de agora, nós estamos estudando as subordinadas adjetivas, certo? E eu vou deixar como tarefa para vocês páginas 51 e 52. Eu já observei aqui que na semana que vem nós temos aula na terça-feira, tá? Então já na terça-feira eu tenho aula com vocês de novo para que nós finalizemos essa parte da nossa conversa sobre as subordinadas adjetivas, certinho? Então façam a tarefa, páginas 51 e 52.